gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um vídeo. Hoje a gente vai falar bastante de competência. Eu vou começar nesse vídeo e vou terminar no próximo, para não ficar tão maçante, tão grande. Segue o mesmo esquema, resuminho em PDF. Qualquer coisa, é só chamar lá no nosso grupo do WhatsApp para tirar dúvida, ou deixar no fórum de dúvidas do NEAD, que o mais breve possível ele lá para saná-las, tá? Então, bora começar. Então, a gente sabe que o exercício da jurisdição ele é atribuído aos órgãos jurisdicionais. Esses órgãos eles vão apresentar determinados limites. Esses limites são a tão famosa e tão falada competência. Então, as competências elas vão ser uma medida da jurisdição e vão demarcar os limites em que cada juízo pode atuar. Então, esse é o ponto principal, não vamos esquecer. As competências são a medida da jurisdição e elas vão servir para demarcar os limites em que cada juízo pode atuar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes das normas de competência. As fontes das normas de competência são Constituição Federal, CPC e CPP, as leis ordinárias federais, leis de organização judiciária e os regimes internos dos tribunais. Na Constituição Federal, eu posso citar o artigo 102, que fala sobre as competências do STF, o 105, que fala sobre as competências do STJ, o 109 e o 110, que fala sobre as competências da Justiça Federal, entre outros, que eu coloquei lá no resuminho para vocês, tá? No CPC, a gente tem do artigo 42 até o 65. Nas leis ordinárias federais, nós temos as leis de desapropriação, lei de falência, lei de locação, entre outros. Que a gente não pode esquecer, então, quais são as fontes. Constituição Federal, CPC e CPP, as leis ordinárias federais, lei de organização judiciária e os regimes internos do tribunal, tá bom? Bora falar sobre os princípios da competência agora. O primeiro princípio é o princípio do juízo natural. O que a gente precisa entender desse aí é que a especialização das varas do Poder Judiciário não vão atrapalhar, não vão ferir ele. Já o princípio da competência sobre a competência vem nos mostrar, vem nos falar que todo juiz tem competência para apreciar a incompetência do órgão jurisdicional o qual ele integra, ou seja, ele pode julgar a própria incompetência, ele pode se dizer incompetente. E o terceiro princípio é o da perpetuação da competência. Ela é fixada no momento da distribuição da petição inicial, ocorrendo sua perpetuação. Quando a ação for distribuída, nós saberemos, através da jurisdição, por qual meio, por qual órgão jurisdicional a demanda vai correr. Dentro desse princípio, nós temos duas exceções. Essas duas exceções, na verdade, são dois casos no qual o princípio da perpetuação da competência não o contempla. O primeiro é quando o órgão jurisdicional for suprimido ou for alterado a competência absoluta, e o segundo é caso a comarca seja extinta. Caso isso aconteça, a competência será passada para outro juízo da comarca. Então, essas duas exceções, elas estão presentes no artigo 43, na segunda parte do CPC, tá bem? Nosso próximo tópico são os critérios determinativos da competência. O primeiro critério que nós vamos ver é o critério objetivo. Ele se subdivide em valor da causa, em razão da matéria e em razão da pessoa. O critério objetivo nada mais é do que as características da demanda para a fixação da competência, ou seja, é a sua distribuição com base nos elementos da ação, parte, pedido e causa de pedir. Critério objetivo sobre o valor da causa. Ele nos traz que as normas fixadoras em sua razão deverão ser determinadas pelas normas de organização judiciária, salvo aqueles casos expressos na lei. Já o critério objetivo em razão da matéria e em razão da pessoa
vem nos servir como critério para a especialização. Um exemplo disso são as demandas sobre o direito de família, que serão distribuídas nas varas de família. Já o critério funcional ou hierárquico leva em consideração a função exercida por cada órgão jurisdicional para praticar os atos do processo. Ele tem esse nome, né? Critério funcional, ele é considerado como funcional devido ao conjunto de atribuições que as leis conferem aos diversos órgãos judiciários. Um dos exemplos desse critério é a competência funcional em nível horizontal, a competência funcional em nível vertical e a competência funcional entre os processos. O critério territorial permite determinar o lugar em que o processo deverá ser instaurado, e desenvolver-se. Ele nos traz a divisão do poder jurisdicional em razão de foros ou circunstâncias judiciárias. Nós temos o foro geral e o foro especial. Tudo aquilo que não for previsto no foro especial está contido no foro geral. O foro especial trata, por exemplo, de ações fundadas em direito real sobre imóveis, inventários e partilhas, arrecadações, cumprimento de disposições de última vontade e ações contra o espólio, entre outras. O foro geral está presente no artigo 46. Quando a gente fala de foro geral, a gente fala, em regra, no foro de domicílio do réu. Ou seja, o que a gente pode concluir? A competência do domicílio do réu é residual, ou seja, só é definido como competente quando não prevista no foro especial, como eu havia falado anteriormente. Como estamos falando de território, eu já coloquei aí junto a comarca, a seção e a subseção judiciária. Mas antes da gente falar das três, a gente precisa saber qual que é o conceito de foro. O foro nada mais é do que a base territorial sobre o qual determinado órgão judiciário exerce sua competência. Cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária e no interior dos estados a Justiça Federal será constituída em unidades jurisdicionais chamadas subseções. Então, a Justiça Federal no estado constituirá seção judiciária e no interior dos estados constituirá as subseções judiciárias. Já no caso das comarcas, nós estaremos falando sobre a limitação territorial do exercício da jurisdição pelos juízes togados dos estados. Ou seja, ela encerra a jurisdição de um juiz de direito, tá? Ela estabelece limites para isso. E por último, mas não menos importante, nós temos a metodologia para a determinação da competência. Eu coloquei alguns tópicos que é importante saber antes da gente adentrar de fato essa metodologia. O primeiro é que existem órgãos jurisdicionais isolados, que é o caso do STF e do STJ. Existem organismos jurisdicionais autônomos entre si, como a Justiça do Trabalho, juizados especiais, etc. Existem órgãos inferiores e superiores. A distribuição de órgãos por todo o território nacional, que eu falei anteriormente, né, sobre organização de comarcas, seções e subseções judiciárias. Pode existir mais de um órgão judiciário de igual categoria. Aqui no caso a gente está falando que pode existir, por exemplo, mais de uma vara cível, que é o caso, por exemplo, aqui do Fórum de Volta Redonda, que, se eu não me engano, tem 6 varas cíveis. E a última observação é que é possível a juízes substitutos e auxiliares. Então, vamos lá. Vamos agora para a metodologia de fato que vai determinar a competência. Nós temos 7 perguntinhas, sendo a primeira: qual a justiça competente? A justiça nacional ou a justiça estrangeira? Esta questão se encontra nos artigos 21 ao 25 do CPC. O artigo 25 fala sobre tudo que não é de competência nacional, ou seja, é de competência estrangeira. Então, tudo que não estiver no artigo 25 é de competência nacional, sendo válido destacar também que tudo que se encontra no artigo 23
é de competência exclusiva da Justiça Nacional. A segunda pergunta fala sobre a propositura da ação, se vai ser na Justiça Comum ou na Justiça Especializada. Os casos de competência da Justiça Especializada se encontram nos artigos 114, 121, 124 e 125 da Constituição Federal. Nós sabemos também que a Justiça Comum é residual. Portanto, tudo que não estiver nesses artigos da Constituição que eu mencionei anteriormente será de competência da Justiça Comum, ou seja, tudo que não for competência da Justiça Especializada será competência da Justiça Comum. Por exemplo, se eu tenho uma demanda que envolve uma questão eleitoral, eu vou para a Justiça Eleitoral, obviamente. Essa justiça é de competência especializada, de justiça especializada. Mas e agora? Justiça Comum Federal ou Justiça Comum Estadual? Essa é a questão da terceira pergunta. A Justiça Federal Comum é fixada em razão da pessoa ou da matéria, conforme o artigo 109, da Constituição Federal. E a competência da Justiça Estadual Comum é residual, como eu já havia falado anteriormente. Então, se a causa da competência não for da Justiça Especializada e nem da Justiça Comum Federal, a competência será da Justiça Comum Estadual. Um exemplo disso é o da separação judicial. Então, para facilitar, tudo que não estiver escrito no artigo 109 da Constituição Federal será de competência da Justiça Comum Estadual, beleza? A quarta pergunta trata-se de qual órgão irá competir, o órgão superior ou o órgão inferior. Em regra, o inferior apresenta competência originária e o superior competência recursal. Todavia, existem exceções. Essas exceções são casos definidos na Constituição Federal, presentes no artigo 102 e 105, ou nas constituições estaduais, onde a competência originária é do órgão superior. Portanto, se o caso não se encontra ou não se encaixa em nenhuma das duas exceções, a competência será da jurisdição inferior. A quinta pergunta aborda em qual comarca deve ser proposta a ação. A gente viu sobre isso lá na competência territorial, no critério territorial, que fala sobre o foro, onde se aplica o foro geral, no caso do domicílio do réu, caso não for previsto o foro especial no CPC, como eu já havia falado anteriormente. Na sexta pergunta nós temos: qual o juízo, vara competente? Eu falei um pouquinho disso também lá em competência territorial, em critério territorial. Então, nós sabemos que se não houver critérios de especialização, como, por exemplo, em razão da matéria ou em razão da pessoa, não haverá vara especializada, ou seja, a demanda deverá ser de competência da vara civil. E naqueles casos em que o juízo é único, ou seja, tem vara única, ou as varas não têm especialização, não tem o que se resolver. A competência já está determinada, a questão já foi resolvida, beleza? E por último, a sétima pergunta: qual é o juiz competente? Vou usar um exemplo prático para melhorar o entendimento, para facilitar, que é o caso de Barra Mansa. Barra Mansa tem 4 varas cíveis. Então, os autos, os processos, eles vão ser sorteados para saber em qual juiz vai cair. Não tem uma distinção, é mais ou menos um sorteio aleatório. Então, se chegar um processo lá, será sorteado e pode cair tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, quanto na quarta vara, beleza? E nas varas especializadas ocorrem da mesma forma também. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Lembrando que esses mapinhas aí é só para ter palavras-chave pra gente lembrar do que se trata, tá? E eu vou estar mandando eles juntos com um resumo em PDF. Muito obrigada e até o próximo vídeo.